tema que eu trago aqui é uma pergunta desafiante. A forma como vocês provocam ansiedade. Mas antes disso, quero deixar esta frase. O maior obstáculo que nós enfrentamos não está lá fora, está dentro de nós. Da forma como nós olhamos para nós, da forma como nós nos classificamos, digamos assim. Então, quantos de vós já duvidaram das vossas qualidades? E quantos de vós já entraram, por esse motivo, numa espiral de ansiedade? Alguém? Então eu gostava de vos deixar aqui esta informação, chamemos-lhe assim, que segundo a Organização Mundial de Saúde, a ansiedade e a depressão, só no primeiro ano de pandemia, aumentaram 25% a nível mundial. Portanto, isto são números assustadores a nível de ansiedade e depressão. E que Portugal é o segundo país da União Europeia, logo a seguir à Irlanda, com a mais alta prevalência de perturbações mentais, em que a ansiedade está no topo, seguida pela depressão. Isto é importante que vejam o que é que aconteceu no primeiro semestre de 2022. No primeiro semestre do ano, os portugueses compraram perto de 10, quase 11 milhões de embalagens de ansiolíticos, sedativos e antidepressivos, o que representou um encargo para o Serviço Nacional de Saúde de cerca de 32,5 milhões de euros. Em média, venderam-se cerca de 60 mil embalagens por dia, o que representa um aumento de 4,1% face ao mesmo período de 2021, segundo dados do Infarmed. Portanto, vejam a importância que a ansiedade tem na nossa saúde, a depressão e todos os transtornos mentais. Mas será que os medicamentos são a única opção? Onde é que as pessoas se refugiam? Naquilo que acabamos de dizer. Em comprar medicamentos, em ir ao médico e tomar ansiolíticos, antidepressivos, não procurando outras soluções que os possam ajudar. E agora volto à pergunta. A forma como olham para vós causa-vos ansiedade? Não. O que é que vos vem à cabeça? É para refletir. Sentem-se inseguras, dúvidas sobre as vossas qualidades, é o que vem à cabeça, ou pelo contrário, determinação e coragem é aquilo que sentem. Mas não esqueçamos que nós somos a ponta do iceberg e que muitas vezes só estamos ali na superfície a perceber o que é que se está a passar, sem entrarmos bem fundo naquilo que realmente somos. E portanto, será que a forma como eu me vejo é aquilo que realmente eu sou? Então vamos lá definir a autoimagem. A autoimagem é a percepção que nós temos de nós próprios, ou seja, como é que eu me vejo? Eu vejo-me com determinadas características físicas, intelectuais e sociais. Penso a minha autoimagem social é a forma como os outros me veem, ou como eu penso que os outros me veem. E depois temos a autoestima. É a forma como a pessoa se avalia emocionalmente, ou seja, como é que eu me valorizo? Perante as minhas características, o que é que eu sinto? Qual é o meu sentimento em relação àquilo que eu sou? E, portanto, nós temos que perceber como é que se forma a autoimagem. Todos nós, todos os seres humanos, têm 3 objetivos na vida. Ser amados, aceitos e respeitados. E a autoimagem começa a ser criada logo na infância. Nós criamos uma imagem consoante aquilo que vamos aprendendo. Até aos 3 anos, a criança é uma esponja, absorve tudo aquilo que é dito. Se eu disser a uma criança constantemente que ela é feia, ela não sabe distinguir se isso é verdade ou não, ou porque cometeu algum erro, e interioriza que é feia. E isso pode levar que ela sinta que é feia ao longo da vida e acreditar que isso é verdade. E depois isto vai depender das críticas dos pais, dos educadores, dos elogios, do amor, da aceitação, do apoio ao afeto ou da ausência dele, das comparações que fazem com a criança, para que ela vá formando a sua autoimagem. E à medida que a criança cresce, depois tem a escola, tem a faculdade, tem os professores, tudo aquilo que lhe é passado, tudo aquilo que acontece na vida dela, vai formar a autoimagem, como por exemplo experiências como o bullying, vão moldar a percepção do que a criança sente sobre aquilo que é, a imagem que ela faz dela própria. Então, aquilo que eu penso sobre mim, aquilo que eu penso, a minha autoimagem, as minhas características, vai gerar aquilo que eu sinto, que é a minha autoestima, o que é que eu sinto com as minhas características, com aquilo que eu tenho. Que, por sua vez, vai fazer com que eu me comporte de determinada forma
o que vai reproduzir os resultados que eu tenho na minha vida. O meu comportamento vai reproduzir os resultados que eu tenho na minha vida. Então, porquê que a autoimagem é tão importante? Porque tem um impacto profundo naquilo que falei no início, na saúde mental, emocional e no bem-estar geral. Uma autoimagem positiva pode levar a uma maior autoestima e uma perspectiva de vida muito mais positiva, enquanto que uma autoimagem negativa pode levar a uma baixa autoestima, à ansiedade, à depressão e a outros distúrbios emocionais. Uma autoimagem negativa pode ser um dos principais fatores para desenvolver ansiedade. Então, uma baixa autoestima, o que é que acontece? A pessoa está em autocrítica constante, está sempre a criticar, acha sempre que não está mal, é a sua maior inimiga, tem falta de autoconfiança. Em relação aos outros, tem sentimentos persistentes de inadequação, está sempre a comparar com as outras pessoas, acha que é insuficiente, tem dificuldade em aceitar elogios, às vezes diz, és tão bonita, são os teus olhos, não aceito o elogio porque ela vê-se de outra forma, compara-se negativamente com os outros. E o que é que vai acontecer? Qual é o comportamento desta pessoa? Vai ter medo do fracasso e vai evitar desafios ou oportunidades. E os pensamentos negativos são recorrentes. Vai sempre pensar no mesmo, não consegue mudar o padrão. Quais são os resultados de que a pessoa mantenha sempre o mesmo comportamento? Vai perder oportunidades, por exemplo, de carreira, porque não se candidata a promoções ou não procura melhores empregos que estejam mais alinhados com aquilo que ela gosta, porque tem uma autoestima baixa, considera que não é capaz, que não é suficiente, os relacionamentos habitualmente ficam prejudicados, não se valoriza, não se vê como alguém que seja ouvido, principalmente aquelas crianças ou pessoas que não eram ouvidas, que os pais mandavam calar, que não lhes davam atenção. Portanto, acaba por não expor as suas necessidades e estabelecer limites saudáveis na relação, tendo depois relacionamentos pouco saudáveis. E, claro, a saúde mental deteriorada, um ciclo de pensamentos negativos que levam a mais ansiedade e a mais depressão. Mas para que percebam o que é que eu estou a dizer, porque às vezes é um bocado confuso, eu gostaria que percebessem como é que funciona a mente. E eu pus ali, os pensamentos geram sentimentos, portanto os pensamentos geram os sentimentos, que é aquilo que a nossa imagem nos dá, a autoimagem, que geram comportamentos, que geram resultados. Vou dar-vos um exemplo. Imaginem que antes desta palestra eu começava a pensar, então e se eu agora bloquear? Então e se eu agora não conseguir falar? Então e se eu agora me der uma branca? Então e se correr mal? O que é que as pessoas vão dizer? Se eu começasse a pensar isto, começo a sentir-me insegura, começo a sentir medo, começo a sentir ansiedade. E o que é que vai acontecer? Não vou falar com fluência, vou começar a bloquear, a voz vai tremer, vou ficar ansiosa. E o resultado? Isto tudo tem um resultado. O nosso comportamento vai dar um resultado. Da próxima vez ninguém me queria ouvir. Ninguém estava aqui, estava a sala vazia. Realmente eu não correspondia às expectativas das pessoas. Porquê? Por causa da minha ansiedade, dos meus medos, da minha autoimagem, de eu achar que não era capaz de me expor perante um público como este.